aquele que criou tudo. Ele é Rafael, Deus que cura. Ele é Elohim, El Shaddai. Ele é Manifesta-te sobre nós, ó Deus, nesta manhã. Debaixo do teu nome nos encontramos. O teu nome está acima de todas as coisas. O teu nome está acima de todas as coisas. Bendito, bendito, bendito seja o teu nome para todo sempre. Seja exaltado o teu nome. Seja exaltado o teu nome, Senhor. Seja o teu nome honrado, seja o teu nome glorificado. Seja o teu nome clamado nesse ambiente. Possamos clamar pelo teu nome, na certeza que tu virás ao nosso encontro. Bendito, bendito, manifesta-te, Senhor. Manifesta-te no seio dessa família. Manifesta-te, ó Deus, dentro deste lar, dentro desta casa, neste casamento, nessa empresa, na vida deste filho. Manifesta o teu poder, vem a tua provisão nesta hora sobre esta família. Declaramos a soberania do Senhor nessas decisões. Declaramos o governo absoluto do Senhor, ó Deus, adentrando dentro deste lar, removendo a inquietação, a preocupação. Temos a certeza que tu estás no controle de todas as coisas. Tu és o Senhor, único Deus, e tu serás o nosso guia para todo sempre, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, santo, justo, fiel. Entre em operação, Senhor, entre em operação, entre em operação. Seja qual for a necessidade da sua casa nesta manhã, seja qual for a necessidade para o seu dia, e venha a manifestação de Yahvé, o Deus Jireh, dentro da sua casa, o Deus da provisão, mas também Yahvé Rafá, o Deus da cura. Entre em operação nesta hora sobre as nossas famílias, sobre todo o projeto, sobre tudo aquilo que iremos levantar nesse dia, nessa semana, na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus. Que venha a manifestação do teu poder. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te na vida do sacerdote desta casa, liberando autoridade sobre ele. Manifesta-te, ó Deus, sobre a vida das mulheres sábias, as mulheres de Provérbios 31, ó Deus, que estão neste ambiente. Organize esta casa, Pai. Traz o milagre que precisa, Pai. Traz o milagre necessário para que haja, Pai, dentro deste lar, a manifestação do teu poder. Entregamos e consagramos os nossos lares a ti nesta manhã. Consagramos os nossos lares a ti. Consagramos os nossos lares a ti. Consagramos os nossos lares a ti. Consagramos a nossa casa. Consagramos, ó Deus, os nossos bens. Consagramos as nossas decisões. Consagramos as nossas decisões a ti, Senhor. Consagramos tudo que diz respeito ao Senhor. Queremos a intervenção do Senhor, queremos o toque sarador, o toque restaurador, o toque libertador do Senhor neste dia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para esta hora, para uma tomada de decisão assertiva, para o abandono de todas as dores, de todos os sofrimentos. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Algo novo o Senhor deseja liberar sobre nós. Um novo pensamento, um novo sentimento. Um azeite novo está para ser liberado no ambiente desta live, nesse dia. Recebemos, ó Deus. Recebemos. Tens o controle absoluto sobre todas as coisas. Teu reino se estabelecerá. E quando falamos do teu reino, é a tua vontade soberana, não a permissiva. Porque a plenitude está na tua vontade soberana.
naquilo que é realização do teu coração. Eu abordo, ó Deus, e intercedo pelas famílias aqui representadas, pelas necessidades pessoais, pela intervenção sobrenatural do Senhor, pelos projetos de cura, de restauração. Venha com provisão. Venha com provisão. Venha com provisão. Tu és Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Por isso não nos preocupamos. Agradecemos ao Senhor, porque é isso que devemos fazer antes de tudo. Depositar nas tuas mãos nossas ansiedades, preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por este tempo, no nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, meus queridos e preciosos. Bom dia, bom dia, bom dia. Quantos gostariam de ver a manifestação do poder de Deus entrando aí na sua casa, no seio da sua família, trazendo a cura, trazendo provisão, trazendo o cuidado assertivo da parte de Deus sobre todas as suas decisões. Que neste dia tenhamos tanta sensibilidade para discernir a voz de Deus, que tudo o que viermos a fazer, possamos primeiramente parar e dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu quero fazer a Tua vontade de uma forma tão perfeita como ela é feita nos céus. Oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: Pai, que a Tua vontade seja feita na minha vida de um modo tão perfeito como é feito nos céus. Essa é a minha oração por você. Peço a você nesse momento, antes da gente entrar na palavra propriamente dita, que você envie aí os seus aviões, o seu esquadrão aí para todos os seus amigos. Pessoas queridas estão chegando aqui, que bênção. Deus abençoe vocês, sejam guardados em Deus, abençoe sua casa, família. Vamos lá? Nós, quase 2 semanas, nós estamos falando sobre um tema muito interessante. Querido, as questões relacionais, elas são tão importantes porque quando você vai ler o último texto, presta atenção nisso, do Velho Testamento, o último texto do Velho Testamento, a palavra diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim, que Deus, o próprio Deus, converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a cidade não seja amaldiçoada. E aí termina o Velho Testamento. Nós temos aí os 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, período chamado interbíblico, né? O silêncio de Deus. E aí inicia o Novo Testamento e se levanta o profeta João Batista. E ele se levanta e a primeira coisa que ele lembra, a primeira palavra profética que ele lembra, é justamente aquela última fala do Velho Testamento. E Deus converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais,
para que a terra não seja ferida de maldição. Isso nos inspira e, acima de tudo, nos coloca nessa condição da gente entender, querido, que é desejo do coração de Deus que haja unidade, primeiramente familiar, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Porque quando o texto diz assim, que ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a sociedade seja abençoada, isso está dizendo que a bênção que a sociedade precisa vai depender daquilo que está dentro da sua casa. A sua casa, tendo o coração convertido um ao outro, a sua casa unida, a sua casa se relacionando bem, automaticamente a sociedade recebe uma família que vai influenciar para o bem. Então preste atenção nisso. Se foram as últimas palavras do Velho Testamento, as últimas palavras de uma pessoa, é a coisa mais importante que ela tem para dizer. E você chega ali no início do Novo Testamento, João Batista revela, fala a mesma coisa. Isso traz para nós que é o propósito de Deus que a gente viva em unidade. A Bíblia diz para nós, eu poderia aqui passar um bom tempo falando sobre isso, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É propósito de Deus que a gente esteja juntos. É propósito de Deus que estejamos conectados. É propósito de Deus que estejamos unidos nesta visão, neste propósito do estabelecimento da vontade do Senhor. E aqui nós chegamos aqui aos 80 pessoas no final da live, a gente está com mais de 100 pessoas aqui ouvindo. Você imagina, nós teríamos aqui 100 famílias restauradas, 100 famílias que abdicou dos ressentimentos, das dores, dos sofrimentos, para se posicionar neste lugar onde a paz reina, onde o amor reina, trazendo isso para a sua própria vida. É um desejo do coração de Deus que você que está aqui se levante como esse instrumento de Deus para abençoar a sua família. Porque, queridos, problemas temos em todos os lugares. Problemas temos em todos os lugares. Não existe família perfeita. Não existe um lugar perfeito. A questão é que quando nós encontramos problemas de relacionamento dentro de qualquer ambiente, é Deus nos dando a oportunidade de mudar aquele ambiente e fazer dele algo melhor. É Deus nos conduzindo para um lugar de maturidade. É Deus querendo colocar em nós a visão do seu próprio reino. É trazendo consigo sempre a morte do eu. Eu ouvindo o Dr. Augusto Cury essa semana falando sobre inteligência emocional, e ele vai falar que as emoções não são inteligentes, que elas são burras. Elas por si mesmas são burras, mas ela precisa de uma direção, ela precisa de alguém que determina, ela precisa de alguém que possa gerenciá-la. E ele diz que não gosta de usar esse termo inteligência emocional, justamente porque as emoções não são inteligentes. Elas precisam de alguém que esteja ali coordenando, de alguém que esteja gerenciando, de alguém que esteja controlando. Tá, mas de que maneira eu vou controlar? Como eu posso controlar isso? Eu preciso de um respaldo, eu preciso de uma base para me lançar a partir dela. Que determinação eu dou para as minhas emoções? Que palavra eu dou para as minhas emoções? Se não, a partir daquelas que são imutáveis. A vontade de Deus, ela precisa ser estabelecida. A vontade de Deus, ela precisa de ser colocada no trilho. Por isso, querido, que nós não podemos agirmos como seres emocionais, nós somos seres espirituais. As emoções oscilam,
Se eu determino a minha vida em ações a partir das emoções, eu vou oscilar e não vou ter sucesso na minha vida emocional. Nós precisamos trazer um equilíbrio entre a razão e a emoção. Nós precisamos colocar um embasador, nós precisamos tomar decisões a partir de um comando, a partir de uma direção que vem de Deus, porque somos seres espirituais. Por isso a minha insistência na leitura da palavra, por isso a minha insistência dentro da igreja, que as pessoas elas aprendam a palavra para serem diretivas. E ele usa uma expressão bem interessante, bem dura, ele diz: as emoções são burras. Quantos de vocês tomaram decisões a partir da influência emocional e quantos erraram e erraram feio por causa disso? Aí ele traz essa questão, porque as emoções são burras. Elas não agem inteligentemente. Elas são colocadas a partir de uma base, e se elas agem a partir dessa base, aí sim ela tem a possibilidade de tomar decisões assertivas. Quando? A partir da influência da base principal, da palavra. Por que eu estou trazendo aqui? Porque ao longo de quase 2 semanas, e a gente fecharia amanhã, mas acredito que a gente fecha esse assunto hoje. Desde terça-feira atrasada, nós estamos falando sobre esse processo da inteligência relacional, trazendo questões de traumas, trazendo questões de mágoas, de ressentimentos, como tratar tudo isso. E aí, nos últimos dias, nós temos falado de 3 coisas que mudaram e transformaram a vida de Jó em dias melhores. Não vou entrar nesse assunto, porque se você quer ainda aprender sobre isso, desde terça-feira passada estão salvas lá as minhas lives. E aí nós falamos de 3 coisas. Falamos que a primeira coisa que a gente tem que fazer é revelar a nossa dor. Feriu, doeu, aquilo mexeu com você, você vai revelar a Deus aquilo que você está passando. Você não vai levar para as pessoas até que você primeiro não revele a Deus. Você precisa ir para o secreto, dizer para Deus o que você está sentindo, só para voltar aqui, para a gente poder trazer aqui de onde nós paramos. A segunda coisa é liberar o seu ofensor. Falamos aqui que enquanto você não libera, é como se você estivesse carregando a mochila daquela pessoa e levando aquela pessoa para onde você for. Ao deitar, você carrega aquela pessoa porque você não liberou. Ela está fazendo parte da sua vida. Qualquer coisa que você venha falar, você lembra do nome daquela pessoa. Liberar o ofensor, de você deixá-lo onde ele está, de você abençoá-lo, de você orar por ele. É a nossa função como cristão, orar por aquele que nos persegue, abençoar aquele que nos amaldiçoa. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E o último ponto para que a cura se manifeste, nós já falamos também sobre isso, só vou citá-lo, falando para nós a oportunidade que a gente tem de redirecionar a nossa vida. Que ficar naquele lugar da ofensa, você não vai para lugar nenhum. Ficar naquele lugar ofendido, você, ao invés de se tornar um instrumento de cura, você será uma bomba prestes a explodir no ambiente onde você se encontra. Todos nós conhecemos pessoas que de fato você senta com ela para conversar, parece que ela está presa lá atrás, ainda lembrando das frustrações do passado, lembrando das dores do passado, lembrando dos problemas do passado. Ei, eu quero dizer isso olhando para você nesse exato momento. Sua vida precisa ser redirecionada. Essa é a forma para curar as memórias inconscientes. Tomar uma outra direção, fazer alguma coisa diferente. Ontem, alguém que eu atendi
viveu um trauma muito grande de ter presenciado um suicídio. E a palavra que eu dei para essa pessoa, olha, você precisa redirecionar o seu foco agora, mudar aquilo que, a imagem que você, que te causou um trauma, você precisa tirar isso aqui, você precisa remover, ter uma nova maneira de pensar, ter uma nova maneira de enxergar as coisas, redirecionar o seu foco, substituir isso com coisas boas. Faz uma caminhada com seu marido, você coloca um filme que estimule você na fé, você coloca uma canção que estimule você na fé, para redirecionar o seu foco, para tirar aquela imagem negativa que você experimentou. Para você mudar, redirecionar a sua vida, querido, isso é importante, porque se você não redireciona, o seu ressentimento vai controlar você. Você está se preocupando com alguma coisa que quem fez já não se lembra mais. E aí aquela frase que a gente disse aqui, que a gente ouve demais, né? Quem bate esquece, mas quem apanha, não. Quem bateu já não se lembra mais. E você está preso ainda nesse conflito no tempo presente e está tendo uma vida miserável, está tendo uma vida medíocre, está tendo uma vida de enfermidade, porque guardar ressentimento provoca enfermidade e, acima de tudo, amarra você, impedindo de você viver um futuro que Deus tem para você. Presta atenção nisso. Quem está perdendo com isso é você. E aí, querido, nós entramos em 3 coisas que Jó fez para redirecionar a sua vida. E eu acho que a gente poderia utilizar todos esses 3 passos aqui para construir muita coisa em nossas vidas. 3 passos para redirecionar a sua vida, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 11, versículos 13 a 18. Vou pegar parte dos versículos para compor esse redirecionamento que precisa acontecer. Veja bem o que o texto diz. Jó, vire seu coração para Deus, porque aquele, querido, que está travado na mágoa do ressentimento, ele está olhando só para o passado, ele só está olhando para o problema, ele só está olhando para a dor. O que o texto de Jó está dizendo? Ei, Jó, redireciona, tira o seu foco de lá, redireciona o seu foco para Deus. Olha o resultado disso. Ele disse: você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Ao redirecionar o meu foco, quando eu começo a mudar a imagem daquilo que está acontecendo, colocando em Deus, aquele que andava cabisbaixo recebe uma infusão de poder, de vida, de propósito. Ele alinha o coração dele ao coração de Deus, ele começa a andar de cabeça erguida, ele tem a sua mente pura e ele é firme nas suas convicções e não é dominado pelo medo. E o texto ainda diz que a terceira coisa é que você não se lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. O que Jó está dizendo? No final, é como se ele dissesse assim: esse redirecionamento, quando você foca em Deus e começa a se posicionar de cabeça erguida, você não se lembrará mais do passado. Não é que você vai ter uma amnésia, é que você não vai estar preso ao passado, é que aquilo não vai gerar em você mais dores. É como se você tivesse resolvido aquilo que aconteceu no passado. E aí nós falamos ontem de 3 passos para que a cura interior aconteça. 3 passos para que a cura interior aconteça. Primeira coisa, consertar o coração. Escreva isso aí, por favor. Consertar o coração.
Este é o primeiro passo para que você seja emocionalmente curado da sua dor. Significa, querido, que você vai fazer a coisa certa, o que Deus lhe diz, liberando o seu ofensor. Seja o que eu senti, se é isso ou não, eu devo fazer a coisa certa, o que Deus mandou, porque Ele conhece você, Ele me conhece, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Perdoe, libere. Eu não vou me vingar deles, assim eu faço a coisa certa. Este é o primeiro passo. Deixo ir, perdoo. Eu não quero estar com essa situação mal resolvida. Eu não quero guardar isso dentro de mim. A segunda coisa, depois de consertar o coração, e esse concerto aqui é com S, viu? Concerto com C é de banda, é de música. A segunda coisa é aproxime-se de Deus. Veja bem, eu vou consertar o meu coração, as coisas que estão ali tomando direções, querendo tomar direções erradas, querendo tomar posicionamentos errados. Eu conserto aquilo ali, mudo a minha rota, e o segundo passo eu vou me aproximar de Deus. Porque eu preciso dele para essa caminhada. Eu preciso convidar Jesus para entrar e preencher o meu coração com o perdão dele. A Bíblia fala da necessidade que temos de nos revestir do novo homem. De nos revestir do novo homem. Este novo homem é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Consertar o coração, me aproximar de Deus. Por quê? Porque, querido, eu não acho que você consiga fabricar o perdão suficiente para lidar com todas as dores que você vai enfrentar, não apenas as do passado, mas também aquelas que estão entre o hoje e até o dia da sua morte. Porque, meu amado, minha amada, preste atenção, teremos sempre que enfrentar ofensas. A qualquer momento, alguém vai te ofender. O problema é que, diante de todo aprendizado, e eu espero que essas 2 semanas tenham ensinado a você, é que você vai rejeitar essa ofensa e não vai ficar preso na gaiola de Satanás. Não. Você vai saber que a ofensa é uma isca para te aprisionar. Escreva isso aí. A ofensa é uma isca para aprisionar os filhos de Deus. E Ele, tendo o controle disso, Ele controla tudo na sua vida. Querido, nós enfrentaremos feridas sempre. Eu não acho que você consiga fabricar o perdão humano suficiente para você enfrentar isso. Você precisa do perdão de Deus em sua vida. Eu não sei se você conhece a história de uma senhora holandesa, Corrie ten Boom. É uma senhora holandesa que ela escondeu os judeus no seu apartamento para protegê-los dos nazistas. E quando eles estavam presos naquele ambiente, não somente os judeus foram mandados para o campo de concentração, mas ela também, essa mulher, Corrie, e sua família também foram. Todos da sua família foram mortos no campo de concentração, exceto ela. Preste atenção. Tanto aqueles que ela estava escondendo, os judeus, quanto toda a sua família foi levada para o campo de concentração, exceto essa mulher. Corrie, essa mulher, ela suportou os abusos, ela suportou as torturas de todos os tipos. Agora, preste atenção na coisa mais linda, que um tempo depois, ela volta e encontra os guardas que a torturaram, e ela olha para eles e diz: eu já os perdoei.
depois de todo aquele sofrimento, depois de toda aquela dor, depois de tudo aquilo que ela enfrentou. A mesma situação daquela senhora, uma irmã em Cristo Jesus, que mataram o filho dela, mataram o seu filho. E em um momento de oração, ela muito magoada com o que tinha acontecido, perdeu um filho. E ela perguntou a Deus como ela poderia trabalhar aquilo dentro dela. E o Espírito Santo disse para ela: desenvolva amor por aquele homem que tirou a vida do seu filho. E ela começou a orar dizendo para Deus: Senhor, por mim mesma eu não consigo. Me ajuda a amar aquele assassino, me ajuda a amar aquela pessoa. E aquela senhora passou a ir naquela prisão toda semana para levar a palavra de Deus para o assassino do seu filho. E a ação daquela mulher mudou a vida daquele homem. Querido, enquanto não morrermos para nós mesmos, nós vamos ser senhores de nós mesmos. Nós vamos achar que somos as pessoas que não merecemos isso, não merecemos aquilo. Quando nós falamos aqui, queridos, a necessidade que a gente tem de entender que o perdão que a gente precisa trabalhar, que a cura que precisa acontecer, eu não posso gerar o perdão por mim mesmo. Tem que ser algo divino no meu espírito. Algo divino no meu espírito. Olha para Jesus, o perfeito. Eu e você temos problemas, eu e você somos imperfeitos. Jesus veio para a humanidade o rejeitou, a humanidade o crucificou. Enquanto ele estava ali no sofrimento, diante da vergonha, diante do sofrimento espiritual, emocional, físico, moral, ele olha para a humanidade e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é um perdão que vem de Deus, querido, porque a vontade humana é: Senhor, desça fogo aqui do céu, desça fogo do céu e consuma todas essas pessoas. Não. O que revela a sua intimidade com Deus e a sua caminhada com Deus é justamente essa possibilidade de você se levantar diante de qualquer situação e perdoar os seus ofensores. Já pensou nisso? Todos nós precisamos, nessa hora, do poder sobrenatural de Deus em sua vida para conseguir liberar as pessoas que estão ali nos aprisionando. Um dia eu passei por uma situação bem complexa de traição e senti uma dor muito grande, porque era um filho muito querido. Esse filho caminhava comigo, um filho espiritual, dormia na minha casa, viajávamos juntos. E eu sofri uma dor muito grande de uma traição dele, muito grande. E lembro-me que eu tinha uma viagem programada para Minas Gerais, para a casa dos meus pais. E viajei, mas com aquilo ainda não resolvido. Estava no aeroporto e ali, sem conseguir dormir direito, sem conseguir me alimentar direito, eu peguei um livro do Dr. Augusto Cury, numa livraria, enquanto eu estava viajando, chamado Ansiedade. Não sei se vocês já leram. Um livro excelente. E peguei aquele livro e viajei para a casa dos meus pais. Passei um dia sem dormir, passei outro dia sem dormir, mais 2 dias sem dormir.
não conseguia porque aquilo estava doendo dentro de mim, eu não aceitava dentro de mim a posição daquela pessoa. Eu falei, cara, eu derramei tanto amor, derramei tantas oportunidades, eu abri portas para as pessoas. Aí você, nesse momento, você percebe que você chama a atenção do seu eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, eu dei aquilo. E eu fiz uma oração numa madrugada na casa da minha mãe, eu tinha viajado sozinho. Eu disse, pai, eu preciso de socorro. Eu preciso de socorro porque eu tenho 2 dias que eu não durmo. E você começa a ficar perturbado mentalmente quando você não consegue dormir. E naquela madrugada eu peguei aquele livro que eu tinha comprado e comecei a ler. E no meio da madrugada, uma frase daquele livro fez todo sentido para mim. Isso me fez, a partir de então, tomar uma decisão. E naquele livro do Dr. Augusto Cury sobre ansiedade, ele dizia, num certo momento, trazendo a expressão, trazendo aquilo que Jesus fez ali no Calvário, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Dr. Augusto Cury disse, naquele exato momento, Jesus teve o discernimento de entender que se ele não perdoasse, ele seria comparado àquelas mesmas pessoas que estavam pedindo a crucificação dele. Ele se tornaria um dos seus algozes. Mas Jesus, naquele momento, mesmo aprisionado naquela cruz, a decisão de dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, mesmo aprisionado naquela cruz, ele se tornou mais livre do que aqueles que estavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Naquele momento, aquela chave entrou dentro de mim e disse, eu não quero estar preso. Eu não quero me tornar como o meu algoz. Eu não quero me tornar a mesma pessoa do meu ofensor. Naquele momento eu orei, chorei, disse, Pai, eu decido liberar. Eu decido liberar com o teu perdão. Ajuda-me a perdoar com o teu perdão, a resolver essa pendência. Naquele momento eu liberei. Naquele momento eu comecei a orar e a abençoar aquele que me feriu. E a paz veio. E eu consegui descansar. Eu consegui dormir. Queridos, entenda bem, é dessa maneira que você consegue alcançar a Deus. É dessa maneira que você consegue ter relacionamento com Deus. É dessa maneira que você consegue desenvolver o seu relacionamento com Deus, enchendo do seu perdão. É um processo. Não é simples. Não é você dizer, eu perdoo e está tudo certo. Não, é um perdão contínuo, é um ato contínuo. À medida que você, a sua mente lembrar daquele incidente, você diz, não, eu perdoo. E eu gosto muito de registrar o dia que eu liberei o perdão. Por que eu gosto de registrar? Quando o diabo vier trazer qualquer condenação, eu chego e digo assim, não, naquele dia tal, eu liberei o perdão para o fulano. Porque a minha mente precisa saber que aconteceu. A minha mente precisa saber que aquilo foi registrado, que aquele incidente, que aquele problema foi resolvido naquele momento. E por fim, queridos, para a gente encerrar esse assunto, a terceira coisa, encare o mundo de novo. Escreva isso aí. Que benção, Laine. Fico muito feliz por isso, viu? Isso para mim já é um ganho. Imaginar que aconteceu na sua família aquilo que nós trabalhamos desde semana passada. E eu posso dizer para você que foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter passado por um deserto para poder ter assunto para dizer para vocês aqui, para poder ter legitimidade para dizer para vocês. O terceiro ponto, encare o mundo de novo.
Alguém chegou para mim semana passada, diante de um problema que aconteceu, e disse: pastor, você vai continuar acreditando em pessoas? Eu disse: sempre. Sempre. Aquele que está preso na amargura, ele vai dizer que prefere se relacionar com animais ao se relacionar com pessoas. Todos vocês acham que sabem de uma história que eu conto, que foi visitar uma senhora que ela é divorciada e ela tinha um ódio, porque eu não sei o dia de hoje como ela está. Ela tinha um ódio do seu marido, do seu ex-marido, por causa de traição. E ela tinha 17 gatos dentro da sua casa. Se chegava na porta uma pessoa da alta sociedade e uma pessoa influente, inteligente, e você, quando entrava na casa dela, que eles eram um mau cheiro terrível, daqueles animais soltos pela casa, 17 gatos. E eu perguntei para ela: por que tanto gato? Tudo bem que você tem um gatinho, tem um cachorrinho, mas que cada um desses animais esteja no seu lugar. Querido, o gato, o cachorro nunca vai substituir o que é para o homem fazer. Me desculpe aí. O dia que eu fui pregar numa igreja, eu disse isso, a pessoa depois me mandou uma foto e disse: eu discordo com o senhor. Eu tenho uma filha, uma gata. Eu disse: gente, as pessoas parecem que não estão entendendo o que está sendo dito. É que não substitui. E essa mulher disse para mim: pastor, eu prefiro me relacionar com os bichos a me relacionar com homens. Querido, se Deus quisesse que você tivesse um relacionamento só com animais, Deus não teria criado Eva para Adão. Deus não teria dito: não é bom que o homem esteja só. Se Deus quisesse para um homem um cachorro para ser amigo, Ele não teria criado Eva. Quando as pessoas dizem: é melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro, está errado. Não troque a ordem das coisas que Deus tem. E quando nós falamos de encarar o mundo de novo, porque a primeira coisa, quando estamos feridos, nosso primeiro impulso é fugir, é entrar ali na concha, é ir para baixo de uma cama, é se fechar, não querer se relacionar mais. Querido, esse não é o seu lugar. Porque se você ficar enclausurado como uma concha, você vai se ferir de novo com você mesmo. Enfrente o mundo de novo. Enfrente o mundo de novo. Se você estiver sempre olhando para o que aconteceu no passado, permitindo que isso defina a sua identidade, é como se você estivesse dirigindo um carro e sempre olhando para o retrovisor. Vai bater. Vai bater. Você precisa enfrentar o futuro que está diante de você. Você precisa retomar a sua vida. Não dê tanta importância onde você já esteve, mas em qual direção seus pés estão indo, em qual direção. Você não é caranguejo para andar para trás. Você é um filho amado de Deus que tem um futuro brilhante em Deus. Você precisa falar bem alto: eu não serei nunca mais vítima. Você precisa parar de se fixar no passado e passar a olhar para o seu futuro, para as coisas que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Veja o texto de Jó. Vire o seu coração para Deus. Você andará de cabeça erguida. Alguém que anda de cabeça erguida sabe para onde está indo. E ele diz: você não se lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. As memórias, queridos,
serão apagadas e as dores serão aliviadas quando o seu foco estiver em Deus, caminhando para o futuro. Pensa bem que quanto você mais luta contra algo, mais aquilo ali vai se incrustar dentro de você. Quanto mais lembrança você tem do que te feriu, da situação que aconteceu, é como se você estivesse ali mexendo de novo naquela ferida que começou a estar cicatrizando. É lei da vida. O que você resiste, persiste. Pense nisso. Aquilo que você resiste, persiste. Se eu empurro a sua mão, obviamente ele vai empurrar de volta. Quando eu digo eu não vou ficar ressentido, significa que o tempo todo você está pensando naquilo que você deveria ter deixado, abandonado. A chave é você mudar o canal mental, é lembrar assim, cara, tem pessoas que precisam de mim. Foi essa virada de chave que eu tive na semana passada. Alguém me feriu, alguém fez algo que eu não gostei. Cara, eu não vou ficar parado aqui nesse lugar não. Existe muita gente precisando de mim. Eu vou me reerguer. Eu vou me reerguer, eu vou me levantar. E eu vou ajudar quem precisa. Porque, querido, é mudar o canal mental. Você não estará forçando para fora da sua vista. Você estará enfocando em algo novo. Antes de simplesmente resistir à dor, eu substituo essa dor para uma nova direção. Eu vou lembrar das alegrias de pessoas que estão comigo, de pessoas gigantes que estão comigo, de pessoas maravilhosas que estão comigo. Amados, se você fizer essas 3 coisas, você vai ser curado emocionalmente. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E o final feliz da história de Jó, Jó 42, 2, diz a palavra que o Deus eterno abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Eu quero fazer essa declaração para você nesta manhã. O Deus eterno te abençoará nessa nova fase, muito mais do que a fase do passado de sofrimento, de dores, de angústias. A parte final da vida de Jó tornou-se a melhor parte. Eu creio que Deus lhe trouxe aqui para essa live, nessas 2 semanas, para dizer tudo isso para você, para que você pudesse receber essa palavra. Você é importante. E eu me preocupo com você. E saiba que o resto da sua vida vai ser melhor, a melhor parte. E é como se Deus estivesse dizendo para você: eu limparei nessa manhã todas as dores do seu passado. Todas as dores do seu passado. Que as memórias dolorosas que você tem enfrentado, você possa dar um novo sentido para elas, substituindo por algo novo. Conhecer pessoas novas, se fortalecer com um relacionamento de pessoas que estão do seu lado, que às vezes, querido, o problema do ferido, ele foca tanto naquele que ofendeu e perde a oportunidade de desfrutar da companhia de pessoas fiéis que estão do seu lado. A gente perde a beleza. Perdoe. Como? Eu não consigo, por isso que você precisa de Jesus. Você precisa dele na sua vida. E ele pode providenciar o poder para perdoar que ninguém pode. Ele pode curar a sua dor que ninguém consegue. Abre sua vida para ele. Faça o que Jó disse. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. A gente tem um evento na igreja chamado Connect Resignify. Que o nosso objetivo é ressignificar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas
e o relacionamento conosco. E nós vamos ter um no final de abril. Se você quiser participar, são 2 dias, sábado o dia todo e domingo até o meio-dia. Domingo até na hora do almoço, geralmente a gente estende um pouquinho. Mas esse evento ele é um divisor de águas para todos nós. É um evento que acontece na igreja mesmo. Nós ficamos lá o dia todo. Vai acontecer no final de abril. E se você está passando por um problema, de repente enfrentando dores, talvez até você que já até fez, já participou de eventos como esse, é importante que você esteja participando para limpar o seu coração, limpar a sua mente e se posicionar diante daquilo que Deus diz. Alguém pediu para eu repetir aqui os 3 passos para que a cura aconteça. Consertar o coração, ou seja, de você chegar diante de Deus e apresentar ali aquilo que está acontecendo, consertar, dar um jeito no seu coração, aproximar-se de Deus e, por fim, é o que acabamos de falar, encarar o mundo de novo. Querido, quero te abençoar com essa palavra e eu oro para que você seja restaurado, que você seja pleno em Deus. E eu trago as últimas palavras dessa manhã de Marcos, no capítulo 11, versículo 25, eu entrego para você essa palavra. E antes de entregar a palavra, eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez você pergunte, e eu quero fazer essa pergunta para você. Como você quer terminar os seus dias aqui na terra? Ressentido ou livre? Responda para mim aí. Como você quer terminar os seus dias aqui na terra? Ressentido ou livre? Responda para mim. Eu vou deixar para você a palavra de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Diz o apóstolo: quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. É tão interessante que a gente esquece disso. A gente quer o perdão de Deus, mas a gente limita o perdão que temos que entregar para outras pessoas. Se Deus, que é Deus, me perdoa alguém que é tão sujo, tão imprudente como eu, quem sou eu para achar que eu não devo perdoar? E a Bíblia está dizendo aqui, claro, perdoe-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Vamos encher o nosso coração de amor? Vamos. Conte conosco, Sidney. Esse é o caminho. Vamos encher o nosso coração de amor? Que tal trazermos amanhã uma palavra de como ter um coração carregado de amor? O que você acha? Da gente trazer esse tema para amanhã. A gente vai encerrar amanhã, sexta-feira. E eu quero já fazer um convite para você na semana que vem. Como estamos no período de carnaval e oremos por isso, pelo amor de Jesus. Esteja em família, gente. Esteja em família, esteja em família, esteja em família. Cuidado, 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 cuidado. O mundo espiritual é real. É real. Cuidado. Cuidado, deixando seus filhos pular carnaval na escola. Não faça isso. Isso é uma festa pagã. Isso é pagã, não cabe para um cristão. Não cabe. São invocações, são palavras liberadas. É o mundo espiritual da maldade. Entra em legalidade porque o país dá legalidade através do feriado para
para liberar coisas terríveis, para liberar coisas negativas do mundo espiritual da maldade. Pense nisso. Pense nisso. Eu sempre falo para as minhas ovelhas, o crivo é, se você encontrasse o seu pastor naquela festa de carnaval, ouvindo aquele determinado tipo de música, dançando aquele determinado tipo de música, você ficaria na igreja dele? Não existe diferença entre o pastor, não existe diferença para Deus entre mim e você. Não existe. Somos filhos. Da mesma forma que eu devo me posicionar rejeitando determinadas coisas, você também. Pense nisso. Pense nisso. E o Deus da paz vai guardar a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. A gente só vai retornar às lives agora na próxima. Nós vamos ter amanhã e na outra quinta-feira, porque a maioria vai estar viajando. Então na outra quinta-feira nós vamos estar, só que a gente vai comemorar o nosso aniversário de 5 anos de live. E ontem eu estava falando isso para uma palestra que eu estava dando para um amigo meu lá de São Paulo, sobre inteligência espiritual, e eu falando para eles que foram 5 anos, imagina 5 anos de palavra. E aí ele fez uma simulação na inteligência artificial. Eles passaram, sabe quantas palavras foram ditas pelo Senhor em 5 anos? Quando ele calculou, ele disse 8 milhões de palavras. Você imagina? 8 milhões de palavras ditas em 5 anos. A questão é, dessas 5 milhões de palavras, qual delas você trouxe para a sua vida como fonte de transformação? Tem gente que está comigo aqui desde o início. E significa que eu falei demais, né? Que eu falei demais. Isso significa que nós temos muita coisa. Tá tudo salvo lá no meu Instagram. Se você quiser maratonar nesse período de carnaval aí as lives, você tem live demais. Mas amanhã a gente volta e a gente dá mais informações pra gente comemorar o nosso aniversário de 5 anos na semana que vem. Mas até amanhã, 6h30, para esse tempo com a palavra. Beijo no coração, fique na paz. Vai lá, quando tiver salva a live, que eu vou salvar agora, comente, compartilha. Vamos abençoar outras pessoas. Beijo no coração, fique na paz e até amanhã.